podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Há dias, uma sessão de um congresso médico que estava a acontecer nos Estados Unidos tornou-se viral nas redes sociais. Uma sala cheia de médicos, especialistas em oncologia, a aplaudir de pé o anúncio de mais uma novidade no tratamento do cancro. Por que razão esta cena foi tão importante ao ponto de ser vista e falada por milhões em todo o mundo? Olá, eu sou a Graça Rosendo, bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Decifrar o cancro. O Congresso Anual da ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, este ano foi mesmo um sucesso. Li uma notícia que dizia que alguns dos médicos presentes naquela sessão em concreto choraram, vi os vídeos com todos a aplaudir de pé. Eu própria senti que foi muito emocionante, apesar de não perceber nada do assunto, naturalmente. E só a ideia de que alguma coisa assim tão importante para o tratamento do cancro foi anunciada dá esperança e dá uma enorme confiança em quem se dedica a esta área. Mas afinal, o que é que aconteceu exatamente no ASCO este ano? Tânia, é para si a Olá, pergunta. olá, bom dia, tudo bem? Então, de facto, este ano acho que foi muito importante para os doentes com cancro do pâncreas, porque foi apresentado os resultados de um ensaio clínico, que é o Resolute 302, que basicamente demonstrou que fazer um determinado medicamento, que é oral, face à quimioterapia convencional em doentes com doença avançada, portanto com cancro do pâncreas avançado, que progridem, ou seja, que deixam de responder à primeira linha de tratamento convencional, que é a quimioterapia, ganharam imenso em termos de sobrevivência. Bom, já me vai dar os detalhes, porque eu tenho que a apresentar, quer dizer, chamei a Sim. Tânia, temos que saber com quem é que eu estou a falar. Bom, convidámos, como já perceberam, hoje a oncologista do Hospital da Luz Lisboa, Tânia Rodrigues, para estar neste Decifrar o Cancro, o podcast do Hospital da Luz sobre doença oncológica. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Obrigada, Tânia. eu. Ah, Depois do que todos vimos nas redes sociais, nos meios de comunicação social e por todo o lado, era mesmo impossível evitar este tema no Decifrar o Cancro. E estar aqui consigo, Tânia, porque obviamente tem dedicado a sua atividade clínica de investigação ao cancro do pâncreas. Aliás, já esteve neste podcast a falar do tema. Portanto, já deu aí um cheirinho do que é que de facto aconteceu. Vamos agora ao detalhe. Explique lá qual é de facto a importância, porque estamos a falar de doentes com doença avançada, estamos a falar de expectativas e de esperanças de vida relativamente baixas. Então, qual é a importância do que foi anunciado? De facto, como disse, Graça, a sobrevivência de um doente com cancro do pâncreas avançado, hoje em dia, com a terapêutica convencional de quimioterapia, que consiste em fazer uma combinação de medicamentos, hum, consegue atingir nos doentes que têm bons resultados, portanto, que respondem à terapêutica, uma mediana de sobrevivência, eu já explico o que é que isto quer dizer, de cerca de 11 meses, É pouco. ok? Apesar de parecer pouco, Hum. há uns anos atrás, há mais de 10 anos seguramente, Era para aí talvez 3 quase meses, 20 certo? anos, era 3 meses. Depois melhorou um bocadinho para 6 meses e, de facto, os 11 meses, neste contexto, que infelizmente, portanto, é uma doença que tem um prognóstico muitíssimo reservado, foi um grande avanço. O tema aqui, e isto é que é entusiasmante, é que estamos a falar de um medicamento que é oral, Hum. que foi testado após a primeira linha de quimioterapia, que deixou de funcionar, e foi comparado com o tratamento convencional de quimioterapia que podia ser escolhida de acordo com a opção do oncologista. Tipo de segunda linha. Exatamente, que é o que nós chamamos de terapêutica de segunda linha. E os resultados em termos de sobrevivência mediana, foram de 13, cerca de 13 meses, o que é, para uma segunda linha e neste contexto é de facto um grande avanço. Mas o que esse tratamento traz para além
desse grande avanço, enfim, estamos a falar de meses, de sobrevivência, são importantes. Mais um dia é importante, mas estamos a falar de meses. Esta nova linha de investigação e de tratamento abre as portas para mais alguma coisa? Ou seja, podemos Sim, acreditar, enfim, quem não percebe nada do assunto, como é o meu caso, que há aqui uma expectativa de que isto seja de facto um caminho que ainda não tinha sido sim, desenvolvido e sim, que dá alguma sem dúvida. abertura para E outras coisas melhores? repare, desde há mais de uma década que foram testados vários medicamentos, em várias linhas e que não chegaram sequer a mostrar resultados nos ensaios mais iniciais. E aqueles que chegaram a esta fase mais avançada, eh, de ensaios que incluem muitos doentes, que são chamados ensaios de fase 3, Uhum. não foram positivos. Isso por um lado. Por outro lado, hum, há muito que se estudava esta linha das mutações do RAS, portanto, do Uhum. gene RAS, que é um promotor muitíssimo relevante aqui no desenvolvimento e na progressão e no prognóstico dos doentes com cancro do pâncreas. E no início, quando se começou a estudar esta via, achou-se que de facto não íamos conseguir, não íamos conseguir ter terapêuticas que fossem eficazes. E algumas foram testadas, não vou agora mencioná-las, e na altura os resultados foram maus, e, mas felizmente, tendo em conta que é um alvo muito predominante, ou seja, as mutações do RAS estão presentes em cerca de 90% destes doentes, Não se desistiu. não se desistiu. Exato. E nos últimos anos, de facto, foram surgindo vários indícios de várias moléculas que são os inibidores do RAS, também noutras patologias, nomeadamente no cancro do pulmão, que mostraram ser promissoras para determinadas mutações, ok, Ok. específicas do RAS. Mais em concreto, e aquelas que estavam mais avançadas e que já se utilizam em alguns casos na prática clínica, que é a mutação do K-RAS G12C. Meu Deus, sim. Pronto. Isto é um pouco complexo, eu não vou entrar por aí, mas, como Mas eu é dizia, predominante essa mutação? no cancro do pâncreas a G12C não, Não. é rara. Ok. Hum, e então o que é que este medicamento que tem vindo a ser testado já há algum tempo, e esperemos que outros, o acompanhem, eh, o que demonstrou foi inibir as mutações do K-RAS, do NRAS e do HRAS. Mais especificamente, a predominância eram doentes com mutação do K-RAS, G12, Hum. que podem ser várias, a mais frequente no cancro do pâncreas é a G12D. Uhum. Contudo, este medicamento abrange ou atua nos doentes que têm mutações de todas as mutações do KRAS Ah, G12 boa, boa. e não só, pronto. Ou seja, é mais abrangente. Portanto, o Depois, ensaio acabou por abranger doentes, provavelmente com, com essa mutação e com ligeiras sim, submutações. exato. Ok. O que permitiu incluir cerca de 500 doentes Pois, neste ensaio extraordinário, clínico, extraordinário. de fase 3. O ensaio de fase 2, que é o ensaio, que foi que apareceu, que os resultados foram publicados antes, já demonstravam, portanto, com menos doentes, já iniciavam que de facto os Era resultados iam promissor, ser sim. muitíssimo bons. Aliás, a sobrevivência mediana foi, também nesse ensaio, foi cerca de 13 meses. E recordo que estamos a falar de 13 meses, com que é superior à sobrevivência mediana da primeira linha, não é? Que são 11 meses. Historicamente, os melhores resultados na segunda linha e com as melhores terapêuticas que estão aprovadas é de 6 meses. E eu gostava de só aqui de explicar um bocadinho o que é isto da sobrevivência mediana. A mediana da sobrevivência, no fundo, é um valor em meses ou em anos, depende das circunstâncias, mas o que isto significa é que cerca de
50% dos doentes vão viver mais do que este tempo, que neste caso são os 13 meses, e 50% vão viver menos. Os oncologistas gostam muito de avaliar a redução do risco, que é dada por uma razão, Certo. que é no inglês é o hazard ratio, que do ponto de vista prático é um bocadinho mais objetiva. E neste caso, especificamente, a redução do risco de morte foi de cerca de 60%, Uau. que em qualquer ensaio em oncologia, em qualquer patologia, nomeadamente aquelas, olha, e por exemplo, o câncer da mama, que é um cancro em que muitos ensaios clínicos têm reduções de risco de 40, de 50%, hum, que é de facto dos cancros onde há mais opções e os resultados são assim, de facto, mais impactantes. Hum, no pâncreas as reduções do risco nunca chegaram a este Estes valor, nem valores, pouco pois. mais ou menos. Portanto, isso é outro dado muitíssimo importante. Com base nestes resultados super animadores e muito promissores, já estão a decorrer outros ensaios clínicos, e há 2 especificamente que eu acho que são bastante relevantes. Um deles é na primeira linha, que era o que se Uhum, esperaria, portanto, claro. para doentes com doença avançada, em que basicamente o que se vai testar é se fazer este medicamento associado à quimioterapia é melhor do que fazer este medicamento sozinho, Uhum. ok? E isso sempre em primeira linha, Sim. ok? Eu ainda não disse o nome do medicamento, Pode dizer, não não sei se mas acho que se calhar valia a pena. pode dizer, claro que sim. Eu confesso que demorei algum tempo a conseguir, Dizer o nome, dizer o nome, são mas sempre os pronto, nomes complicados. é o Daraxonrasib, hum, e Xon Daraxonrasib, é Xonrasib, é Daraxonrasib. não vou repetir. Pronto, não é É fácil. isso. Pronto, e quando dizemos rápido é o Daraxonrasib, pronto. E então, temos esse ensaio na primeira linha e há um outro ensaio que eu acho que também, se for positivo, vai ser muitíssimo relevante. E aí sim, em contexto de terapêutica de intenção curativa, ou seja, em doentes que são diagnosticados com cancros do pâncreas que são operáveis e que, ou não, mas que eventualmente se tornam operáveis depois de terapêutica com quimioterapia pré-operatória Ok. ou no pós-operatório, aquilo que nós designamos por neoadjuvante antes da cirurgia ou adjuvante após a Uhum. cirurgia. E basicamente este ensaio o que vai avaliar é se depois da quimioterapia convencional, hum, adjuvante ou Ou neo e neoadjuvante. adjuvante, se adicionar este medicamento durante mais algum tempo, eu confesso que de cor não sei exatamente quanto tempo é que será, hum, face à observação, que é aquilo que nós já fazemos no dia a dia. Ok. Pronto. E de facto eu É acho isso que que está a decorrer sim, e que abre estas umas portas de expectativas, sim. facto. Já tinha E acontecido aquela malta aplaudir de pé? não, assim desta forma e com esta emoção, eu acho que efetivamente o que foi muito emocionante, e sim, eu também fiquei com lágrimas nos olhos, ainda mais porque a minha expectativa era grande, mas a sensação que eu às vezes tenho é que, para além dos doentes, obviamente, que há uma pequena fração de oncologistas que se entusiasma com o cancro do pâncreas, porque os resultados, de facto, habitualmente não são assim tão entusiasmantes e são raros, os médicos que se entusiasmam com o cancro do pâncreas. Aliás, eu às vezes sou os meus colegas comentam que pronto, que às vezes não compreendem muito bem o entusiasmo que eu tenho sobre este, cancro, mas de facto é exatamente por ser difícil e por ser desafiante, e por pequenos avanços poderem acrescentar muito valor aos doentes numa situação tão complicada que de facto eu me entusiasmo. Portanto, eu acho que foi também por ser tão impactante, de facto, não me recordo, hum, no cancro do pâncreas especificamente temos resultados tão Tão significativos. promissores, sim.
E isso acho que emocionou toda a gente, não Claro, é? claro. Porquê é que o cancro do pâncreas é tão difícil? É tão difícil de tratar e é tão difícil. Porque é de facto um cancro muito E nós complexo. hoje ouvimos, enfim, sabemos que os oncologistas lidam com inovação todos os dias, quer dizer, até imagino que seja difícil às vezes, enfim, têm os vossos doentes, diante de vós e têm que e sabe-se hoje tudo, não é? Enfim, esta Uhum. cena foi viral, imagino que os seus doentes já lhe Já, perguntaram imensas coisas já. sobre isto, o que é que como é que se Aliás, lida e eu com isso? própria comecei a pensar em doentes que tenho a fazer tratamento e que pensei: "Quando é que eu vou ter acesso a este medicamento?" Foi a primeira coisa que E o que que é me que veio à respondeu aos seus cabeça. doentes? De certeza que já lhe perguntaram. Respondi que este era de facto um resultado espetacular, que a nossa expectativa é de que seja aprovado rapidamente, mesmo porque a Agência Europeia do Medicamento, concedeu a denominação de medicamento órfão. O que é que isto Uhum. significa? Significa que permite ao à companhia farmacêutica ter apoio, para acelerar os processos de submissão para aprovação. Portanto, dificilmente nós vamos conseguir ter acesso ao medicamento, não é impossível, mas dificilmente vamos ter acesso antes da Agência Europeia do Medicamento aprovar. E depois, em Portugal especificamente, desde a aprovação pela Agência Europeia, depois há os processos internos de aprovação e de comparticipação do medicamento. Mas ensaios de fase 4 e 5 não há perspectiva de que venha Não, o alguma que coisa há, que em que eventualmente, podemos ser envolvidos. Enfim, o Hospital da Luz por tem acaso estive a rever isso ontem à está a fazer um noite. excelente trabalho nesta área, não é? E Com muitos ensaios clínicos em curso. sim, mas nós, portanto, estes ensaios que eu falei já estão a decorrer. O que eu acho que eventualmente podíamos tentar, e, e, e vai ser preciso contactar a companhia farmacêutica, é perceber se conseguimos ter acesso ao uso compassivo, ao programa de acesso precoce do medicamento, que muitas vezes acontece espontaneamente por parte do Do laboratório, laboratório. outras vezes tem que partir de nós, portanto, os oncologistas contactarem e fazerem os pedidos. E, pronto, basicamente, a minha expectativa é que a aprovação pela EMA seja rápida. Duvido muito que antes de 2027 se consiga ter essa aprovação, mas espero estar errada. Aham, todos nós. Hum, o estudo é amplamente conhecido, porque já foi publicado, portanto, os dados existem, portanto, e habitualmente a Agência Europeia do Medicamento é muito exigente e quer ver os resultados todos muito detalhados, portanto, acho que por aí não será difícil. E dado o contexto, penso que dificilmente essa aprovação não ocorrerá Rapidamente, sim. rapidamente. Depende muito também é da rapidez com que o laboratório, que é americano, consiga, avançar do ponto de vista burocrático com a submissão Aqui na EMA, é na na EMA. Europa, ok. O para além daquelas linhas de investigação que já falou, hã, há, expectativa em relação a outras, linhas de investigação, a Ah, outras ah, ah, especificamente em relação ao cancro do pâncreas, que há bocadinho sim. estávamos a explicar porque é que é tão difícil de tratar e tão difícil de Há expectativa, mas, para já, de facto, a linha com mais resultados promissores é esta linha ok, do do RAS. RAS e do Ra como é que se chama? DASA eu não sei eu dizer o nome. Deste e de outros, porque Ok. há outros inibidores do RAS, hum, que também são abrangentes, existem já alguns resultados preliminares, há muitos específicos do KRAS-G12D, portanto, vamos ter muitas novidades neste campo. A outra linha que tem sido explorada, também desde há algum tempo, e que vamos ver o que é que vai acontecer, tem que ver com tornar o cancro do pâncreas, eh, que habitualmente é resistente à imunoterapia, e isso tem a ver com aquela pergunta que me fez ainda há pouco, que é porque que o cancro do pâncreas tem tão mau prognóstico, é porque de facto há vários mecanismos
Ou seja, não são só as células do tumor que são importantes aqui nesta dinâmica. Há as células do estroma que suportam as células tumorais e as interações entre esse estroma, o sistema de defesa, o imunitário dos doentes, e essa interação torna estes tumores resistentes à imunoterapia, portanto já foi testada. Estas imunoterapias que têm sido aprovadas recorrentemente nos tumores sólidos e não só, até à data não demonstraram ser eficazes no cancro do pâncreas por estas razões, e algumas destas razões que eram desconhecidas até há relativamente pouco tempo, estão a ser mais conhecidas, e penso que virão algumas novidades dessa área muito brevemente, mas ainda não dá Portanto, para ter a certeza claro, absoluta. como médica, as suas expectativas são positivas. Temos que ter, Sim, que ter expectativas sempre. positivas. Sempre. E este que é um cancro tão difícil, estas coisas ainda são mais importantes, não é? Sim, Passo a passo, chegar exato. lá. É só os pequenos avanços que fazem toda a diferença, É eu verdade, é costumo dizer. verdade, é verdade. Mas este foi um grande avanço. Foi mesmo um grande avanço. Foi mesmo um grande avanço. Bom, eu creio que esta foi, de facto, a primeira vez que um anúncio como este, feito num ambiente tão exclusivo, Uhum. médico, não é? Saltou as barreiras da linguagem científica Sim. e, mal ou bem, chegou a todo mundo. Que aquilo foi viral, aquilo foi visto por milhões, não é? Exato. E é tão bom isto acontecer, não é? Sem dúvida. Devia acontecer mais vezes. E é acontecer mais vezes. Portanto, o Congresso da ASCO é uma vez Uma por ano referência, sim. e Uma é uma vez por ano. referência, uma Sem vez por ano. dúvida. Há de ser para o ano outra vez. Vamos ter novidades com certeza. Bom, obrigada por esta mensagem de esperança. Obrigada, É eu. sempre uma mensagem de esperança que nós temos aqui e é um privilégio poder ouvi-la a contar, É um contar privilégio para mim estar aqui. com o seu conhecimento, e nós aprendemos sempre quando a ouvimos sobre estes temas tão difíceis e ainda tão cheios de tabus, não é? Sim. Bom, espero que volte, Tânia. Obrigada. E o Decifrar o Cancro vai voltar com certeza, com novos episódios, muito em breve. Siga e subscreva este e os outros programas do podcast do Hospital da Luz. Obrigada, Tânia. Obrigada, Graça. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.